Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a presença de todos vocês e agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, com saúde e em paz. Vamos então dar início aos nossos trabalhos com a prece de abertura. Peço por gentileza que me acompanhem na prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregaram de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele entreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Meus irmãos, sejam bem-vindos. Eu recebi a permissão essa semana de vir conversar com vocês. Faz muito tempo que eu estou desencarnado e uma das grandes questões que eu vivenciei enquanto estava aqui foi o apego, principalmente nas relações familiares. Eu era extremamente próximo, eu queria todo mundo muito perto de mim e desencarnei muito triste por conta de um relacionamento em específico com um de meus parentes que eu nunca consegui deixar alinhado, apesar de todas as minhas tentativas durante toda a minha encarnação. Com esse meu parente em específico, eu nunca consegui ter um relacionamento equilibrado. Foi sempre conturbado desde a nossa infância até os nossos últimos dias de vida. E eu desencarnei antes dele e desencarnei com essa culpa muito grande, com essa frustração muito grande. Por que eu conseguia conviver com os meus outros familiares e com ele não? E um dos mentores que me ajudou no plano espiritual, nesse processo de aceitação da minha nova condição, me esclareceu algo que acalmou meu coração, filhos. No sentido de que a gente não tem o poder de solucionar tudo. A gente não vai conseguir conquistar tudo. Existem relacionamentos no nosso convívio, na nossa encarnação, que eles são extremamente difíceis e que por mais que a gente faça a nossa parte, parece que aquilo não desenrola.
às vezes o contrário acontece. Parece que quanto mais você mexe, pior fica. E nós, com os conhecimentos espíritas que temos, que nos dizem, né, que os mais próximos são aqueles que nós mais temos que conviver, que nós mais temos que tentar ter equilíbrio. Para mim, era muito frustrante não conseguir isso. E eu pedi permissão quando eu finalmente entendi que nem tudo estava ao meu alcance. Que o meu livre-arbítrio me dizia que a gente tinha que solucionar as nossas questões passadas e começar a escrever uma nova história. Mas o livre-arbítrio dele era diferente. Ele queria se manter naquelas desavenças que havíamos construído em encarnações passadas. E se esse era o desejo dele, eu não poderia modificá-lo. Existe o respeito às regras, aos caminhos que cada um quer seguir. E como eu sei que isso é uma situação extremamente comum de acontecer, praticamente e infelizmente todos têm, né? Alguém que deveria ser próximo, mas a relação não flui. Eu queria trazer essa mensagem. Façam sempre a parte de vocês. Procurem vocês manter o equilíbrio e tentar reorganizar as coisas. Mas se não der certo, filhos, assim como eu só fui aprender após meu desencarne, não esperem tanto tempo. Façam a parte de vocês, mas se o outro não quer fazer diferente, a culpa não é de vocês. Existem situações que precisam de um ensinamento muito maior para que se modifiquem. E às vezes a pessoa não está disposta a isso, né? A insistência às vezes piora as coisas. Às vezes te tira do equilíbrio, você perde a paciência com aquilo ali e o problema aumenta de tamanho. Então faça dentro dos teus limites o que é possível fazer. Quando você já com todas as suas forças gastas ainda assim não conseguiu resolver, é hora de se afastar, é hora de ficar no seu lugar e esperar, quem sabe, uma abertura da outra pessoa vir até você. E sempre esteja com o coração aberto, sempre esteja disposto a isso, mas não vá além das suas forças. Como eu sei que isso é muito comum de acontecer, eu queria passar minha mensagem a vocês hoje. A gente tem que caminhar conforme a gente consegue, com equilíbrio. Quando se torna pesado demais e que nos ocasiona um desequilíbrio emocional, espiritual, tem que rever se vale esse esforço todo, se é necessário esse esforço todo, se o outro não está se esforçando. Não pode ser uma via que só vai, é mão dupla. Os dois têm que querer organizar, os dois têm que querer evoluir, os dois têm que querer se perdoar, os dois têm que querer fazer diferente, não adianta um só. Mas o seu mérito de estar querendo fazer diferente, Deus está vendo e vai te retribuir. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema de hoje é não basta pensar positivo. O que você pensa, acredita e sente se manifesta no mundo ao seu redor. O que acontece em seu interior reflete no mundo exterior. O que sentimos em nosso íntimo se projeta em nossas vidas. A sua experiência de vida reflete aquilo que você acredita e aceita como verdade. Se você se vê como uma vítima, o universo reforçará essa crença. Mas se você se vê como um co-criador do mundo ao seu redor, começará a perceber oportunidades onde antes só haviam obstáculos. Não é por acaso. Nada acontece por sorte ou azar. Tudo tem uma causa. Muitos acreditam que sua vida é fruto do acaso ou do destino, quando na realidade cada escolha, cada pensamento, cada emoção gera um efeito. Quando você entende isso, começa a enxergar além das aparências. Percebe que os eventos ao seu redor
não são aleatórios, mas respostas à sua própria vibração interna. A energia que você emana atrai experiências compatíveis. Se você vibra na frequência da reclamação, continuará atraindo situações que refletirão esse estado. Se você eleva sua vibração com emoções elevadas, como gratidão e confiança, você vai perceber mudanças positivas na sua vida. A maioria das pessoas passam a vida sendo levada pelas circunstâncias, reagindo ao que acontece, ao invés de assumir o controle de sua própria existência. A verdadeira transformação começa quando você compreende que está constantemente moldando a realidade ao seu redor, com seus pensamentos, emoções e intenções. Mas pensar positivo não basta. O universo responde à frequência da sua vibração, e isso envolve não apenas pensamentos, mas também suas emoções e ações. A chave está em alinhar pensamento, emoção e ação. Não espere que a vida mude para então tomar uma atitude. Mude primeiro internamente e essa transformação vai se refletir no mundo à sua volta. Se desejar mudar a realidade ao seu redor, precisa começar dentro de você. Se sua mente está uma bagunça, o lado de fora também vai estar um caos. Mas quando encontra o equilíbrio e a harmonia dentro de você, as coisas começam a se ajeitar. Já reparou como as suas emoções alteram a forma como você enxerga o mundo? Nos dias alegres, as cores ficam mais vivas, as pessoas mais amigáveis e os desafios parecem menos assustadores. Mas nos momentos de tristezas, tudo ao seu redor ganha um tom mais cinza e pesado. Qualquer mudança externa começa internamente, ou seja, para transformar a realidade ao seu redor, primeiro é necessário transformar a si mesmo. Nós estamos aqui só de passagem, fazemos parte do universo, influenciando e sendo influenciado o tempo todo. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Filhos, a gente vê muitos rezando, pedindo a Deus, a espiritualidade, os santos para ajudar. E a grande maioria passa nisso, não passa disso. Quer que eles resolvam tudo para a gente. E não funciona dessa maneira. A gente está aqui para aprender, para ensinar, mas principalmente para praticar. Tudo aqui é prática. No lado espiritual, a gente trabalha com a teoria. Quando a gente encarna, a gente vai colocar isso em prática. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, reclamando: comece em casa, a energia da minha casa está ruim, a energia lá está difícil, tudo dentro da minha casa está ruim. Pode ser que até tenha alguém dentro da tua casa que esteja contribuindo com mais intensidade para isso. Mas o que a gente vê é que os outros também contribuem. Porque quando você também entra em casa e começa a reclamar, a brigar, a discutir, às vezes não está fazendo nada disso, mas mentalmente está: pois é, aqui em casa tudo é difícil, tudo é um inferno, nada dá certo, a minha vida é difícil, o que eu faço? E reclamando, e reclamando, e reclamando. Filhos, se vocês não conseguem ver as energias, se vocês pudessem ver energias, vocês iam entender o que eu estou falando. Quando se fala aquela frase, a palavra tem poder, não é nem a palavra em si, a intenção que se coloca nisso. Porque todo pensamento,
Todo pensamento que se transforma numa palavra, numa ação, ele emite uma energia. E no plano espiritual a gente enxerga isso. Então vocês têm que tomar primeiro cuidado com a energia emitida por vocês, para depois querer resolver o dos outros. Porque às vezes a gente não consegue mudar a gente, mas a gente quer que o outro haja diferente, acha que o outro está errado. Se todo mundo dentro de uma casa começa a brigar, discutir, reclamar, xingar, enfim, e não acreditar que as coisas vão dar certo, mas eu vou dormir, peço para Deus me ajudar, os espíritos me ajudar, eles têm que me ajudar. Aí você acorda de manhã cedo, a primeira coisa, mais um dia, mais confusão, mais briga. Agora eu vou para o meu trabalho, mais problema, meu vizinho não empresta, e assim vai indo. Toda vez que você pensa assim, você emite uma energia negativa. E vejam bem, energia negativa não é necessariamente energia emitida para outra pessoa. É contra a situação da tua vida, contra você mesmo. Essa energia ela vai ficar em volta de você. Principalmente quando a gente não emite em direção a alguém, mas a vida como um todo, aquilo fica te cercando. E aonde você vai, essa energia vai influenciar o ambiente, as pessoas que estão vivas e as pessoas que já desencarnaram. Porque em todo ambiente tem pessoa viva e pessoa que já está morta, que desencarnou. E você vai com essa tua energia influenciar os outros. Parece que tudo que você enxerga está difícil. Você só enxerga o lado negativo das coisas. Por quê? Porque você está envolto nessa energia negativa. Qualquer coisa que qualquer pessoa faz, aquilo toma uma proporção, você já se irrita, você já briga, você já discute, você já chora, enfim. Às vezes você encontra uma outra pessoa do outro lado que está da mesma maneira, pronto, a confusão está feita. Aí você começa a ver, já estava difícil assim, agora eu saí, já briguei na rua, agora eu já discuti na rua. É como se vocês estivessem com um perfume muito complicado de se conviver em volta de vocês. É um perfume com um cheiro que não é bom, que incomoda você e incomoda os que estão em volta. E infelizmente esse mesmo tipo de perfume atrai aqueles que gostam desse tipo de perfume, que às vezes estão desencarnados, porque não são eles que causaram isso, foi você com os seus pensamentos atraiu. E às vezes encarnado também gosta disso. Como eu já falei várias vezes aqui, tem gente que adora ou passar mensagem, ou ligar, ou sentar para conversar com uma outra pessoa, um amigo vivo, encarnado, para ficar discutindo quem tem mais problema. Parece uma competição. Mas me dói aqui, me dói aqui, me dói aqui. Minha vida é assim, meu marido é assim, minha mulher é assim, meus filhos. E ficam. Vocês ficam trocando energia negativa um para o outro. Não posso falar nada? Claro que pode. Para falar das suas dificuldades, até para pedir ajuda, mas não pode ser só isso. E o que acontece? A gente vai na casa de muitas pessoas que está todo mundo assim nessa reclamação. Vocês podem não acreditar no que eu estou falando. A energia vai caindo, vai tomando conta do teu corpo. Tem pessoas que a gente vê com o perispírito, a gente enxerga, está escuro. Porque a pessoa é ruim? Não, às vezes ela não faz nada de mal para os outros, faz para ela mesma. E o que acontece dentro de casa? Dentro de casa vai espalhando essa energia. Fica pelo chão, chega a ficar alto. Daqui a pouco começa a subir pelas paredes, as paredes, os móveis, a cama, tudo está coberto dessa energia. Porque um monte de gente está ali pensando assim negativo. Aí de vez em quando alguém reza alguma coisa, tem um pensamento positivo, emite uma luz, queima uma parte disso. Mas às vezes no minuto seguinte, depois de uma oração com fé, pedindo ajuda, que eu creio que vai dar certo, que não vai dar certo, 10 minutos depois, pois é, porque veja bem, começou. Então o que você emitiu de luz, você já acabou naquele momento. E o que a gente mais fala, isso é a maior dificuldade que qualquer espírito, com qualquer grau de evolução, tem de ajudar vocês. Porque vocês estão pensando de uma maneira negativa e não tem ninguém, espírito nenhum, que consiga mudar a maneira de vocês pensarem. Eles intuem, eles aconselham, eles tentam mostrar qualquer maneira correta.
mas como se dizia antigamente, abrir a cabeça e botar os pensamentos bons e tirar os ruins, não tem como. O Pai deu para cada um de vocês livre-arbítrio, ou seja, vocês decidem como vocês querem levar a vida de vocês. Se vocês querem acordar todo dia de manhã e começar a brigar, discutir, achar que nada vai dar certo e querer que Deus resolva tudo, que Deus vá no centro espírita, vá na igreja católica, vá em tudo que é lugar e nada resolve, nada vai resolver, porque você continua pensando do mesmo jeito. Você continua pensando do mesmo jeito. E isso vai afetar teu corpo. Não tem como não afetar. O teu corpo fica tanto tempo envolvido nessa energia negativa, tem os chakras, né, que transferem a energia do corpo espiritual para o corpo físico, e daí começa a doer em tudo que é lado. Dói as costas, dói aqui, dói ali, vai no médico, faz um monte de exame, não acha nada. É o peso da tua energia negativa. E como é que faz para resolver isso se você não mudar a tua maneira de pensar? Não é que para andar feliz, sorridente, apesar do mundo estar se desabando, não é isso. Mas entender que isso tudo está acontecendo aqui como um aprendizado, não tem nada a ver com um castigo. E que se hoje você convive às vezes com pessoas difíceis, como outro irmão aqui estava falando, e você faz o melhor para resolver, mas a outra pessoa não quer, tua vida tem que seguir da melhor maneira possível e equilibrada. Você também não é obrigado a resolver tudo, mas você tem que estar primeiramente saudável aqui, para depois você poder ajudar os outros. Às vezes tem gente que quer ajudar os outros, mas está mais doente do que aquela pessoa. E quando eu falo doente é aqui, porque tem muita pessoa que tem um monte de problema físico e ajuda um monte de gente porque o lado mental está saudável. É isso que é importante, filhos. Tudo que vocês pensam aqui emite energia, e toda essa energia vocês vão ter que lidar com ela. Se é uma energia positiva, você envolve o teu corpo de energia positiva. Se alguém tem inveja de você, esse espírito negativo nem se aproxima, porque a tua energia afasta. Se alguém tem inveja de você, joga essa energia. A energia não é a mesma, aquilo não vai te atingir. Não vai dar nada. Agora, se você vive, é porque minha vida, daí se alguém ainda tem raiva de você, te deseja uma coisa ruim, é a mesma energia negativa do que a tua, você vai ser atingido por isso tudo. E a culpa dela não é tua. A culpa é tua, pela tua maneira de pensar. Claro que um dia ou outro todo mundo está irritado, triste, angustiado, é normal, a gente sabe que a vida não está fácil, mas isso não pode ser a maior frequência. E sabe qual é o pior disso tudo? Porque a maioria quer que Deus resolva. Daí as coisas não acontecem como eu queria, Deus não existe, o Deus é injusto. Aí vai lá na igreja, quer que o padre resolva, o padre não resolve, o padre é injusto. Aí vem no centro espírita, aquilo lá não tem nada, porque o espírito podia resolver todos os problemas, por que não resolve? Mas como é que eu vou mudar a tua maneira de pensar se você não quiser? Por isso que às vezes a vida é tão difícil, porque quando a gente sofre, daqui a pouco a gente cansa de sofrer, a gente pensa, pois é, agora eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida que eu não aguento mais. E daí começa a modificar. E por que tem que sofrer tanto? Será que não dá para parar e já começar a tentar fazer diferente, pensar diferente? Pensem, os pensamentos de vocês, as primeiras pessoas que são atingidas são vocês mesmos, principalmente o teu corpo físico. Uma das leis do nosso Pai é: o que você deseja para o outro, uma parte é tua. Então, se você deseja coisas boas por outro, uma parte dessa luz vai ficar com você. Se você deseja uma coisa negativa para o outro, uma parte vai ficar com você. E não importa que ele mereça, porque não é você que tem que julgar. Se ele está fazendo alguma coisa errada, ele também está emitindo energias negativas, ele vai ter que lidar com isso. Agora, se você deseja um monte de coisa negativa para você mesmo, vai ficar tudo com você. E como é que tira isso daí? Como que eu vou tirar toda essa energia negativa de você se você está usando o teu livre-arbítrio para se envolver nisso? Só você pode tirar dali. Rezando, tendo confiança que vai dar certo, acreditando que vai resolver, tendo mesmo às vezes enxergando e não vendo a luz no fim do túnel, pense, bom, eu vou começar a manter minha vida mais equilibrada, eu vou fazer o possível, porque se isso é uma lição para te aprender a ter calma, paciência, tolerância, enquanto você não fizer isso, a solução não vai chegar.
E não é um castigo, é um aprendizado que você pediu. Agora, quando você começar a ver a vida de uma maneira diferente, os problemas começam a amenizar, a desaparecer. Porque Deus não é injusto, não deixa nenhum dos seus filhos sofrer sem necessidade. Então acreditem, não adianta só rezar, não adianta pensar positivo, se aqui dentro que você está emitindo todos os dias está muito longe daquelas palavras que às vezes você fala para você mesmo ou você pede para Deus. Muitas pessoas ficam pedindo perdão para Deus: eu errei nisso, eu errei naquilo, eu errei, ótimo. E no dia seguinte faz o quê? A mesma coisa de novo. A vida vai mudar? Não, não vai mudar. Se continuar fazendo a mesma coisa, os resultados serão os mesmos. Que a paz esteja com todos vocês.